liderança ruim. O que a Bíblia denuncia com clareza e o mais importante, como você pode fugir desses comportamentos pela palavra. Fica com a gente até o final para você descobrir. Olá, líder raro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é um líder que quer mais do que performance, que quer mais do que liderança, se você quer de fato desenvolver pessoas e deixar um legado através da sua liderança, este canal é para você. Mais uma semana começando e hoje o vídeo é poderoso. Então, eu já vou pedir para você, deixe o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e, lógico, compartilha este vídeo com um líder que precisa deste conteúdo. Toda semana, toda segunda-feira, tem episódio novo aqui no canal com um tema para transformar a sua vida, a sua liderança. Porque, mais do que compartilhar conteúdo, o nosso propósito aqui é de fato promover transformação para a sua vida. Então, não deixe de se inscrever nesse canal e nos acompanhar toda semana. E aqui, ao meu lado, como sempre, pastor João Mateus. Pastor, muito bem-vindo. Olá, Rafael. Olá, você que está aí nos acompanhando em mais um episódio, mais uma segunda-feira. Que satisfação imensa nós podermos estar aqui com você para transmitir para a sua vida, para transmitir para a sua liderança, né, um conteúdo que nós acreditamos que vai te abençoar, que vai te dar sabedoria, que vai enriquecer, né, o seu conhecimento. E hoje, Rafael, nós iremos aí para a segunda parte daquilo que nós falamos, né, em um dos episódios recentes, né? Se o problema não está no liderado, está na liderança. Se não está na liderança, está no liderado. Nós já falamos aqui sobre como há, em alguns momentos, pessoas que são lideradas, que recebem ordens, recebem instruções, porém não as colocam em prática. E fica aquela dúvida, mas o que está acontecendo de errado? Estou colocando em prática, estou transmitindo aquilo que eu estou recebendo, estou passando adiante os princípios que eu estou aprendendo. O que acontece com fulano, com ciclano, com beltrano que não desempenha? E nós falamos isso, né, no episódio recente, na primeira parte desse assunto. Nós falamos algo muito real e verdadeiro. A questão é que muitas das vezes as pessoas não querem. Isso é um fato. Muitas das vezes as pessoas não querem ser ensinadas, não querem amadurecer, não querem seguir ordens. Então nós abordamos isso no episódio passado sobre quando o liderado não quer. Mas hoje, Rafael, nós também vamos tratar da outra ponta do assunto, que é quando o líder desempenha mal, não coloca em prática da maneira devida, não se importa com o todo, vamos falar um português bem brasileiro, é um mau líder que acaba trazendo uma má influência aos seus liderados, os projetos não avançam, o plano não sai do papel, a equipe não cresce, não porque a equipe é ruim, mas porque o líder não está sabendo como gerenciar, como trabalhar com aquelas pessoas. Então fique conosco. Nós acreditamos, temos certeza que você vai aprender muito em mais um vídeo que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém, pastor, é isso mesmo. Então, no episódio passado nós falamos sobre liderados insubordinados, a dificuldade que muitos líderes têm em relação a isso. Então eu vou deixar o card aqui para você, em algum lugar aqui do vídeo, você clica, se você ainda não assistiu esse episódio, não deixe de assisti-lo, ele é importante. É importante, muito importante para você dar sequência a esse episódio de hoje, que é a segunda parte, Exato. Como você colocou, pastor. Então hoje nós vamos falar sobre más lideranças, maus líderes, pastor, e o quão ruim é para os negócios, qual o impacto que tem a liderança ruim. Vamos trazer exemplos da palavra, vamos trazer exemplos, histórias que vão abençoar a sua vida. Então fique conosco até o final. Você que já nos acompanha sabe muito bem da estrutura dos nossos episódios. Ao final nós temos aplicação prática para a sua vida e também temos um momento de oração, onde nós vamos abençoar a sua liderança, abençoar a sua vida, abençoar os seus projetos através de oração. Fique conosco até o final porque vai ser bênção para a sua vida. Vamos lá, pastor, então vamos dar início aqui ao nosso momento gestão.
onde nós trazemos de fato o que é essa liderança ruim, o que é de fato esse mau líder, né? Você que está nos acompanhando deve saber muito bem o impacto que tem um líder ruim dentro de um negócio. Quando eu falo negócio, a gente pode entender várias situações. Um líder dentro de casa, não é mesmo, pastor? Exato. Um líder de um ministério, um líder de empresa, líder de família, líder em todas as suas esferas. A liderança ruim tem impacto muito grande e, lógico, negativo dentro de qualquer esfera dele, negócio, liderança, qualquer que seja. E eu quero, pastor, trazer aqui para o nosso momento de gestão esse impacto, né? Falando de negócio, um líder ruim, ele tem um impacto direto nos seus liderados. É muito comum um líder ruim trazer aquele ambiente tóxico, trazer aquele ambiente negativo, onde os melhores acabam saindo. Exato. Então, a liderança ruim, ele impacta aquele profissional que tem capacidade, que tem habilidade, que tem fé, né? E acaba deixando esse negócio. Então, um líder ruim, ele contamina as pessoas boas, pastor. Exato. E eu diria mais também, a liderança tem o poder de contaminar a cultura da empresa. Com certeza. Imagina você um ambiente onde o líder é tóxico, onde o líder ele magoa as pessoas, onde o líder ele humilha as pessoas, pastor. Ele contamina a cultura do negócio. Então, o líder ruim, o mau líder, ele tem esse poder de contaminar pessoas. As pessoas boas deixam aquele local porque não são bem aproveitadas, porque não se desenvolve. E ele também contamina a cultura do negócio, pastor. Olha o quão importante é também a liderança ruim, não é? Então, a má liderança não é só liderar ruim, só liderar de uma forma mal, né, pastor? É um ambiente, você construir um ambiente onde ele proporciona desenvolvimento para as pessoas. Então, o líder ruim, ele contamina a cultura do negócio. Você falou algo agora, Rafael, que eu gostaria de aproveitar o gancho rapidamente, né? Que má liderança não é só não saber liderar. Eu acho que vale muito a pena a gente frisar aqui quem é um mau líder. Porque às vezes você está em casa aí, você é um líder e você procura ser um bom líder, porém você tem cometido erros. E aí você se questiona, poxa, então eu sou um mau líder? Então a gente quer diferenciar aqui o que é um mau líder para aquele líder que está em fase de aprendizado. Né? A gente já abordou alguns episódios atrás aqui que a liderança ela é aprendida não na teoria, mas na prática. Sim. E isso não quer dizer que você vai acertar em todas. Porém, se há uma vontade, um desejo em aprender, se você tem se dedicado, tem estudado para se especializar naquela área que você está inserido e comete falhas, isso não quer dizer que você é um mau líder, não. Você está aprendendo, você está crescendo. E, normalmente, como todo ser humano, você aprende com os erros. Procurando acertar. Procurando acertar, exato. O mau líder, qual nós estamos abordando aqui, é aquele líder que ele usa da posição para beneficiar a si mesmo em cima dos outros. Exatamente. Ele não se importa com os liderados, ele não está nem aí para a condição daqueles que estão esperando uma direção, uma ordem dele, ou as ordens que ele dá são ordens contraditórias, são ordens estranhas, ou ele simplesmente, como você bem pontuou aqui, trata as pessoas com grosseria, trata as pessoas, né, com orgulho, no sentido assim de menosprezar as pessoas. Sim, humilhar, então, né? Humilhar as pessoas, boa palavra. Então a gente quer diferenciar isso. O mau líder não é aquele que está aprendendo com os erros, que está se dedicando, né, tá a cada dia ali buscando como tratar as pessoas. Não. Se você tem feito isso, cara, você está num excelente caminho para se tornar um ótimo líder. O cara que nós estamos falando aqui, o líder que nós estamos tratando aqui, é aquele que usa da posição realmente para se prevalecer e para se autopromover. Para se autopromover, né? Só o umbigo dele é o que vale e o resto, né, que se exploda. Então fique tranquilo. Se você está no caminho para ser um bom líder, não é de você que estamos falando. Estamos falando aqui dessas pessoas, né, que realmente tem as instruções, talvez até sabem o que fazer, mas escolhe, Rafael, o caminho contrário. Isso. E eu quero pontuar, pastor, 3 pecados da gestão do mau líder. Ótimo. Que a gente vai de uma forma bem abrangente
e direta resumir Legal. qual que é esse perfil dessa liderança, né? Desse mau líder. O primeiro é negligencia. Ele negligencia as situações. Ou seja, ele some, ele não desenvolve as pessoas, ele não dá feedback, ele não dá apoio, ele simplesmente negligencia as suas responsabilidades como líder. O segundo ponto é a dureza, que é o que a gente comentou agora. É um líder que ele humilha, é um líder que ele usa do poder dele, né, para tratar as pessoas de forma dura, autoritária. É o chefe que a gente está acostumado a falar, né? E o terceiro ponto é a falsidade. Nossa. Ou seja, ele tolera mentira, ele tolera situações contraditórias, ele tolera situações enganosas desde que beneficiam ele. Sim. Entendeu? Ele nunca está errado. Exatamente. Então, as situações que acontecem, a falsidade, né? As situações que acontecem que são erradas, mas que beneficiam ele, tá tudo bem. Exato. Então, são esses 3 pontos que eu quero, a partir de agora, a gente buscar na palavra, pastor, nas histórias, né, nos versículos, para que a gente trate esse perfil de líder ruim. Vamos lá ao nosso momento palavra, pastor. Vamos lá. Alguns episódios atrás, você falando agora sobre o líder que pesa a mão, alguns episódios atrás, não recordo qual, a gente mencionou aqui sobre o rei Roboão, filho de Salomão, né? Ele foi ali... Saul, Davi, Salomão, Roboão, ele foi o 4º rei de Israel, né? Saul foi o primeiro, depois Davi, depois Salomão, depois Roboão, filho de Salomão. Quando Roboão ele ascende ao trono, sobe ao trono, a Bíblia diz que alguns homens vêm até ele e falam, né? Olha, Roboão, o teu pai, ele pôs um jugo pesado sobre nós. Nos oprimiu, nos utilizou como escravos para trabalhar para ele. E eles fazem um apelo. Eles vão com humildade diante de Roboão. E eles fazem um apelo e falam, olha, alivia de nós esse fardo que o teu pai colocou sobre as nossas vidas. Alivia. Hoje você é rei, você tem esse poder. E ele fala assim para eles, voltem daqui a 3 dias. Eu vou buscar conselho, daqui a 3 dias vocês voltam. E ele vai buscar conselho primeiramente com o pessoal mais velho, que fazia parte ali do conselho de Salomão, né? Homens maduros, homens com experiência. E eles falam, e aí, o que vocês acham que eu devo responder para estes homens que me pediram para aliviar o fardo deles? E aqueles homens falam, olha, meu rei, se o senhor hoje responder a estes homens com brandura, com mansidão, com humildade, se o senhor se fizer servo deles, esses homens vão ser seus servos para sempre. Eles vão te amar, eles vão te respeitar, eles vão obedecer o Senhor, eles vão caminhar com o Senhor. E aí a Bíblia diz que Roboão ouve esse conselho, beleza. E aí Roboão vai para o outro lado, ele vai buscar conselhos com os jovens que cresceram com ele. E ele fala, e aí, e vocês, o que vocês têm para me dizer desse pedido deles? E eles falam, fala assim para eles, o meu pai botou um jugo pesado sobre vocês, pois eu vou aumentar esse jugo. Se o meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões e ferroadas. E ele dá essa resposta. Uhum. Ele diz, vocês chegaram até mim? Beleza, é o seguinte, vocês acharam que o que o meu pai fez foi ruim? Pois eu vou fazer muito pior. Naquele momento, Roboão, ele tá botando tudo a perder, o reino é dividido, né? Aquelas pessoas passam a odiar Roboão por causa da postura dele. E ali, então, o reino de Israel é dividido, né? Reino do norte, reino do sul. Mas veja só como começou. Com uma má gestão, uma má liderança. Sim. Né? E aí a gente tem alguns outros exemplos aqui que eu gostaria rapidamente de abordar, Rafael. Um deles muito especial que está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. Ali a partir do versículo 12, o texto diz assim, ó. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 vai dizer: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Quer dizer que eles eram malditos. E não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço, né, do sacerdote, o servo do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão,
e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Antes de eu continuar a leitura, eu quero explicar o contexto rapidamente. Nessa época aqui, antes de Davi se tornar rei, antes mesmo do próprio profeta Samuel ser um homem adulto, aquele era somente um jovem, uma criança, basicamente, a Bíblia diz que o templo, o tabernáculo do Senhor estava edificado na cidade de Siló. E esse tabernáculo era aquele tabernáculo que Moisés, por instrução do Senhor, construiu no deserto. Esse tabernáculo seria o local onde a presença de Deus habitaria, onde os sacerdotes da tribo de Levi iriam trabalhar na preparação do culto, em oferecer os sacrifícios, em atender o povo que ia lá para ofertar. E ano após ano, o que acontecia, Rafael? O povo saíam das suas cidades, das regiões de Israel, se dirigiam até Siló, hoje já não é mais Siló, e na época de Jesus já também não era mais Siló, mas sim Jerusalém, né? O povo saía das suas cidades, iam até Siló, levando as suas ofertas, levando os seus sacrifícios. Ali o sacrifício era imolado, preparado, e a carne era colocada para assar, e a gordura era queimada como uma oferta ao Senhor. Porém, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles abusavam da posição que tinham para roubar não só a oferta do povo, mas a oferta que pertencia ao Senhor. Então o episódio está narrando que o ofertante estava ali, preparando a oferta dele para entregar ao Senhor uma oferta de adoração. Ele esperou o ano todo para aquele momento, e quando ele estava ali vivenciando aquilo, vinha ali o servo do sacerdote e dizia: o meu senhor quer essa carne tua aí, passa para cá. E ele dizia: não, calma, deixa terminar de assar, ficar bem no ponto, ficar da maneira ideal, e aí você pode pegar o quanto você quiser. E ele dizia: não, você vai me dar agora. Ele quer agora. O que estava acontecendo aqui? Eles estavam usufruindo do poder que eles tinham, sim, desprezavam o Senhor, como o versículo 12 sugere, que eles não se importavam com o Senhor, roubavam a oferta do povo, e aquilo gerava um escândalo. Aí o verso 18... O verso de número 22, para a gente pular um pouquinho, ele diz assim: era porém Eli era o sumo sacerdote, aquele que deveria ser o exemplo, que deveria repreender e castigar os filhos, porém ele meio que passava a mão na cabeça, até chamava a atenção, mas não desempenhava uma posição de pai temente a Deus. Isso também é um exemplo de má liderança. Não tinha firmeza, Não tinha firmeza. Passar a mão demais na cabeça também é um problema. Sim. Aceitar os erros, torná-los comuns, também é um erro. Sim. É óbvio, o ser humano erra, o ser humano tropeça, Você que é líder, você tem liderados que erram, que falham numa atividade ou noutra. Você que é pai, você que é mãe, você que é pastor, você que é empresário, você tem liderados que falham numa área específica ou na outra. Você vai lá, chama atenção. O problema é quando o erro se torna aceitável. Não há repreensão, é permissivo. Não há repreensão, não há chamada de atenção, não há uma correção, não há uma advertência. O que é isso? O problema é do liderado? Não. O líder está desempenhando mal. O líder não está colocando em prática aquilo que deveria ser cultura da empresa, de casa, da igreja, entende? Então Eli, o próprio Eli também, num papel de líder, estava desempenhando mal essa função. Aí o verso 22 então fala, era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar mal do vosso procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Olha o que ele diz.
estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Nessa atitude dos filhos de Eli, não são só os dois quem estão errando, mas Eli está dizendo, vocês estão fazendo o povo do Senhor errar. Sim. Vamos rapidamente aplicar isso numa igreja. Tem lá o pastor, ele tem a Bíblia na mão, ele tem a instrução, né? Nós consideramos a Bíblia como a palavra de Deus. Ele tem a instrução nas mãos dele para transmitir ao povo. Porém, ele prefere transmitir, vamos falar um português bem aberto, ele prefere transmitir o conto da carochinha. Ou, vamos falar mais firme ainda, ele prefere enganar, ele prefere mentir, ele prefere usurpar, ele prefere se beneficiar daquilo que está diante dele. Não é só ele quem está errando. Ele está levando o povo a errar também. Sim. Isso é numa empresa. Também, quando o líder não desempenha, né, não coloca em prática aquilo que a empresa tem como regra, como cultura, como forma de lidar com os funcionários, com os liderados, quando o líder passa pano, não é só ele quem está errando, ele está levando o liderado a errar também. Então estes homens aqui estavam ali fazendo, não somente eles estavam errando, mas eles estavam levando todo o povo de Deus a pecar também, contra o Senhor. O líder conduz, né? O líder conduz. E ele tem essa responsabilidade e essa atividade, né, pastor? Exato. De conduzir. Então, uma vez que ele conduz de forma errada, automaticamente toda a equipe de liderados vai estar no caminho errado. Até uma vez o senhor falou, liderança não é cargo. Exatamente, atitude. É atitude. Liderança não é cargo, é atitude. Então, um líder, ele tem uma responsabilidade sobre ele. E às vezes a gente pensa assim, mas o líder, como é que é? O líder influente é só aquele que lidera uma multidão, grandes números, uma grande quantidade de gente. Não. Você pode ser um pai de família. Eu, por exemplo, vou ter minha terceira filha. Glória Amém, a Deus. glória a Deus. Né? Eu sou um pai de família, tenho a minha esposa. É a minha função de pai liderar a minha casa. Mostrar o caminho, o qual nós cremos, apresentar o temor do Senhor, apresentar a palavra de Deus. Porém, se eu falho nessa área, o que vai ser atingido não é só eu. Não é só o João que vai se dar mal. Mas os meus filhos, a minha esposa, consequentemente, a longo prazo, vão sofrer as consequências junto comigo. Sim. Entende? E isso é para todas as esferas da vida. O senhor é pai, né? Existem empresários nos assistindo, existem encarregados nos assistindo, pastores nos assistindo. Se você falha na sua posição, se você despreza aquilo que é princípio, se você talvez até tenha acesso, porque hoje não há quem não tenha acesso aos princípios, às orientações, não há quem não tenha acesso. Sim. Porém, se você despreza, não é só você que vai sofrer consequências. Os seus liderados também vão. Sim. E isso deve ser pensado. Uma vez o nosso líder, ele falou algo, né? Normalmente ele faz algumas reunião de pastores. Ele reúne os pastores, passa um tempo com os pastores, ora, passa instruções, né? É aquele tempo mesmo que ele passa com os liderados. E eu me lembro de uma reunião onde ele falou, né? Que o pastor, ele precisa cuidar muito com 3 coisas. Não só o pastor, mas o homem de Deus, a mulher de Deus. Existem 3 coisas, Rafael, que podem tentar um homem de Deus. O primeiro, poder. Se você coloca o poder na mão de alguém, você vai saber quem é essa pessoa. Segundo ponto, a luxúria. Terceiro ponto, dinheiro. 3 coisas que podem derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus. E ele falando, ele disse assim, olha, o problema de muitas pessoas que vão pelo caminho errado ou desprezam o Senhor é que elas não medem as consequências. Eles não pensam na consequência. Sim. Não pensam. Eles acham, não, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, não, tá tudo certo, tá bonito assim, enquanto eu puder esconder, tá legal. O problema é que você não consegue esconder para sempre. Então, mais vale você estar com o teu coração limpo diante do Senhor, desempenhando bem a sua liderança, seja pastor, seja empresário, seja pai, seja líder de célula, meu irmão, em qualquer esfera que você lidera, mais vale você estar desempenhando bem o seu papel,
temendo a Deus. Colossenses 3:23 diz assim, Rafael: e tudo quanto fizerdes aos homens, fazei-o de todo o coração como se fosse ao Senhor. Sim. Então você está trabalhando, João, mas é o seguinte, eu sou encarregado aqui, eu estou trabalhando e eu não me sinto fazendo para Deus. Tá errado. Tá errado. Você está fazendo para o teu patrão? É óbvio. A empresa é dele, ou se você é o dono da empresa, é óbvio, você está fazendo. Mas um conselho bíblico é: tudo que vocês fizerem aos homens, façam de coração. Faça bem feito. Para quê? Como se fosse para o próprio Deus. Sim. Na nossa liderança, Rafael, nós podemos glorificar a Deus não pela quantidade de gente que a gente lidera, mas pelo temor com o qual a gente lidera. Sim. Entende? Então aqui a gente tem um episódio, né? Ofni e Finéias. Mais tarde, o que acontece com eles? Eles morrem. Israel vai para uma peleja, a arca é levada, a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo, mas nesse tempo aqui o povo não estava se importando muito com Deus, os sacerdotes não estavam nem aí para o Senhor, levaram a arca como se fosse um amuleto. Não, se a arca estiver ali, tá tudo certo, Deus é por nós, quem será contra nós? O que acontece? Ofni e Finéias morrem, a arca é roubada, Israel é derrotado na peleja, Eli morre no mesmo dia. Então olha a desgraça que acontece. Desculpe a palavra, mas olha a desgraça que acontece. Sim. Por quê? Porque homens que tiveram uma posição de liderança não lideraram da maneira que era necessário. Uhum. E como a gente sempre frisa, eu já vou lhe passar a palavra, como a gente sempre frisa, talvez você não é um cristão. Eu acho importante e válido falar isso. Porque alguém pode, você está falando só para cristão. Não, talvez você não é um cristão. Porém, você é um homem de princípios, uma mulher de princípios, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que anda pelo caminho justo. Existem muitas pessoas hoje que não estão na igreja, são pessoas justas, são pessoas de bem, são pessoas honestas, trabalhadoras, honram compromissos, honram a palavra que têm, honram o horário, honram a camisa que vestem, tudo. Talvez você não é cristão. Esse princípio é para ti também. Desempenhe a liderança que você tem, a função que você tem, os liderados aos quais você está à frente, desempenhe essa função com temor, com respeito aos demais, com respeito aos princípios que você carrega, para que você faça um bom trabalho. Caso contrário, o barco afundar é um resultado quase que iminente. É impossível não acontecer, Rafael. Inevitável, né? É inevitável. Sim. Então vale muito a pena. História fantástica, né? Eu anotei dois pontos aqui, pastor. Pode mandar. Pra gente conversar sobre a permissividade. Ótimo. Como a permissividade, o líder permissivo, ele contamina a cultura. E tem em todo canto, tá? Tem em todo... Infelizmente. Exatamente. E onde não deveria ter, tem. Exatamente. Então, muitas vezes, você como líder acha que ser permissivo demais está sendo um líder que, de fato, contribui para sua equipe. Muito pelo contrário. Não. A permissividade, ela vai contaminar a cultura do seu negócio. Ela vai contaminar a cultura do teu time. Por quê? Porque todos vão achar que não tem regra, não tem orientação. Vira uma anarquia. Exatamente. Ninguém respeita ninguém. Exatamente. A Bíblia diz em Juízes, já deixa o senhor falar, a Bíblia diz em Juízes que não havia rei naquela época, não havia uma liderança. Cada um fazia o que achava mais certo. Sim. Isso é um problema, porque traz muita bagunça, né? Não há ordem, não há um trabalho em equipe e a consequência é problema, com certeza. Exatamente. E o outro ponto, pastor, é falando sobre um dos conceitos básicos de liderança. Eu, particularmente, acredito que um dos conceitos básicos de liderança é a liderança de si. Então, você que está nos acompanhando pode estar pensando, eu não sou líder de nada, né? Ou pode, de fato, imaginar que não tem um cargo de liderança, mas ou não se acha muito influente. Ou não se achar muito influente. Mas eu não sou líder de nada. Eu não estou no hype. Não sou líder na minha empresa, não tenho família, não tenho filhos, né? Você pode se achar e estar eventualmente nessa posição. Sim. Mas o conceito básico de liderança é liderar a si mesmo antes de qualquer coisa. Ótimo. Então, pastor, você que se encontra eventualmente nessa situação, você primeiro precisa liderar a si mesmo para depois liderar outras pessoas. Então, um líder que lidera uma equipe, lidera um negócio, enfim, tem de fato um papel de liderança, mas ele não lidera a si mesmo, ele de fato não é um líder. Porque se não lidera a si mesmo, não pode liderar as outras pessoas.
outras pessoas, né? Então eu gostaria de trazer esses 2 pontos aqui como uma forma de contribuir nessa história que é fantástica, pastor. Ótimo, ótimo. Eu queria que você pontuasse algo que me chamou a atenção agora, né? Realmente me gerou uma curiosidade, eu creio que pode acrescentar muito a quem está assistindo a gente. O que seria liderar a si próprio? Liderar a si próprio, pastor, é o que a Bíblia chama de domínio próprio. Ótimo. O autocontrole. Você que é uma pessoa, agora a gente não fala mais de papel de liderança, né? Quando a gente fala de líder de si mesmo, a gente fala da pessoa normal. Se você não tem domínio próprio, que é o que a Bíblia fala, você não é líder de si. Ou seja, é aquela pessoa que é levada pelas emoções, pastor, que perde o controle de forma muito simples, que eventualmente numa situação se deixa levar pela emoção, Ótimo, toma legal. decisões precipitadas. Então você não lidera a si mesmo. Legal. Então esse é o conceito básico de liderança, que a Bíblia chama de domínio próprio. Muito bom, realmente muito bom. Me surgiu essa curiosidade e acredito que valeria a pena a gente compartilhar. Com certeza. Né? Então, muito bem colocado. A questão da permissividade, realmente, né? Quando tudo é permitido, o próprio apóstolo Paulo, ele ensina, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Sim. Um líder, ele precisa saber e mostrar para os seus liderados quais são os limites daquele ambiente, como é a cultura. Porque assim, Rafael, uma vez que um ambiente tem uma cultura, uma forma de agir, regras a se seguir, né? Empresas têm regras, famílias têm regras, igrejas têm regras, né? Questão de limpeza, questão de organização, tem regras. Uma vez que essas regras estão ali, porém, o encarregado não as coloca em prática, o líder não as coloca em prática, o que o líder está transmitindo? Nem eu acredito nessas regras. Sim. Nem eu dou valor a essas regras. Nem eu pouco me importo com essas regras. Então isso é o que fica evidenciado. Mas uma vez que você coloca aquilo em prática, você está demonstrando, gente, isso que eu estou colocando em prática, isso que eu estou compartilhando é algo ao qual eu acredito. E sei que pode acrescentar muito na nossa vida, seja pessoal, seja profissional, coletiva, né? Pode gerar um grande crescimento, né? Um grande amadurecimento para a equipe como um todo. E eu acho muito interessante, porque assim, eu comecei a cuidar de igreja, pasmem, 21 anos. Olha só. Eu era um guri, eu ainda sou um guri, eu tenho 27, fiz aniversário dia 11. Que benção. Já vim ali com algumas instruções do meu antigo pastor, mas assim, agora não era mais ele quem estaria ali na batalha, no campo, né, como linha de frente, era eu. E como eu errei. Hoje, graças a Deus, não que eu não erre, hoje há uma equipe junto comigo, graças a Deus também, isso é necessário, ninguém faz nada sozinho, Sim. Como a gente já pontuou alguns episódios atrás aqui. Hoje tem equipes, né? Tem pessoas ao meu redor que perguntam como é que você tá? Tá bem? Tá feliz? Tá contente? Tem o meu líder sobre a minha vida. Pastor, como é que tá? Tá animado? Tá feliz? Se alegra? Busca Jesus? Fala com Deus? Tem os liderados que estão ao meu redor me ajudando e, eventualmente, o senhor é testemunho, o senhor congrega com a gente, sabe que eu não tô mentindo, né? Então, meu Deus, hoje eu olho para trás e eu via as coisas que eu fazia, né? O temperamento com o qual muitas das vezes eu agia. Eu olho para trás e eu digo, Senhor, obrigado por me ensinar. Obrigado. Porque eu achava que era daquela maneira em específico. Meu Deus, ofendi pessoas. Posso falar? Amém. Não vai ser barrado? Amém. Ofendi pessoas. Machuquei pessoas. Né? Hoje, hoje eu, com a idade que eu tenho, eu não teria ido para uma igreja tão novo assim. Mas me ensinou muito. Realmente me ensinou como tratar as pessoas, como respeitar as pessoas, como amar as pessoas da maneira que Jesus ama, entende? Como realmente é liderar uma igreja. Então, pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus me forjou e tem me forjado como um líder de pessoas, e há uma equipe junto comigo, não lidero sozinho, não cuido de uma igreja sozinho, há uma equipe comigo onde a responsabilidade é distribuída, pessoas mais velhas do que eu, pessoas com mais tempo de ministério do que eu. Então, hoje eu olho para trás e eu vejo como essas coisas que lá atrás eu errei, maneiras de conversar com alguém, maneiras de repreender, uma forma totalmente errada, mas foi a forma que eu aprendi.
Hoje eu olho e penso, poxa, como Deus me ensinou, graças a Deus. Amém. Graças a Deus que eu já não falo mais dessa maneira, já não falo mais com tanta rispidez, já não falo mais com tanto orgulho, né? Então a gente vai aprendendo. Então o tempo e Deus vão amadurecendo a gente, vão ensinando a gente, sabe? Então eu creio que isso é um ponto que vale a pena ressaltar, porque é uma experiência que eu passei. Claro. É uma experiência que eu vivenciei na carne, na pele, né? E eu só posso dizer que eu agradeço a Deus. E um texto que vale a pena, Rafael, a gente mencionar também é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo 14, onde Jesus ele diz, né? Se um cego guia outro cego, ambos cairão num buraco. Ele está dizendo isso aqui para os líderes religiosos da época dele, para os fariseus, para os homens que se julgavam melhores do que os outros. Para os homens que se julgavam acima dos demais da sociedade. Impunham fardos pesados sobre as pessoas que eles mesmos não carregavam, tentavam obrigar as pessoas a colocar a lei em prática quando nem eles mesmos colocavam. Hipocrisia. E o Jesus fala, eles são cegos guiando o cego. E qual é a consequência disso? Qual é o resultado? Ambos vão para o buraco. Assim é uma liderança cega. Ela acha que está caminhando para alguma direção, ela acha que está chegando em algum lugar, mas quando vê, está indo ela para a vala, o projeto, os liderados, a equipe, o trabalho, a família. Por quê? A igreja, por quê? Porque o líder está cego. Sim. O líder não quer abrir os olhos para aquilo que realmente importa, né? Para o respeito, para o temor e para os princípios que valem a pena serem colocados em prática. Perfeito, pastor. Você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhe ele com outro líder que precisa ouvir essa mensagem. E lógico, se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, pois temos conteúdo transformador para a sua vida toda segunda-feira, toda semana estamos aqui para entregar para você um conteúdo prático. E agora, pastor, se me permitir, Claro. nós vamos seguir para a nossa aplicação prática. Então você que nos acompanha, pausa esse vídeo para pegar papel e caneta, porque é o momento agora de você fazer a sua anotação. Como nós vamos traduzir todo esse conteúdo, todas essas histórias de forma prática para você aplicar aí na sua vida, na sua liderança. Então, se preciso, pausa esse vídeo, pegue papel e caneta para anotar essa aplicação prática. Pastor, eu separei 5 pontos para você que nos acompanha anotar e para colocado em prática. O nosso objetivo aqui é, de fato, pastor, promover transformação para a sua liderança. Então, o importante é você colocar em prática o que a gente coloca aqui. Nós não somos um canal vazio que apenas entrega palavras bonitas, apenas compartilha a palavra. O nosso objetivo, de fato, é promover transformação. Exato. Então, vamos lá. Primeiro ponto para o líder, para o mau líder, pastor, né, que esse é o nosso tema de hoje, é parar de se alimentar do seu cargo. Pare, se você é esse tipo de líder que se alimenta pelo seu cargo, que o cargo traz ego para a sua vida, que se inflama do ego, né, pastor? Exato. Então pare de ser esse tipo de líder. O cargo, ele não quer dizer nada. Volto a falar, né, pastor? Liderança não é cargo. Ela é a atitude. Então, se você é aquele líder que se inflama pelo ego, tem que obedecer porque eu sou líder, tem que obedecer porque é assim que tem que ser feito. A minha palavra é o que vale, pronto, Minha acabou. palavra é o que vale. Eu sou líder, eu que mando, enfim. Pare de se alimentar do ego, tá? Do cargo. Outro ponto, segundo ponto aqui é muito importante, pastor. Troque dureza por firmeza. Mas firmeza com cuidado, firmeza com amor. Mansidão, né? Mansidão, exatamente. Firmeza com mansidão. Seja um líder que, de fato, tenha a palavra firme, mas trate com amor, trate com cuidado. Saiba conduzir as palavras, saiba tratar as pessoas, saiba entender as pessoas, pastor. E isso é responsabilidade e é papel de um líder, o líder raro. Terceiro ponto. Restaure a cultura de verdade. O que é isso? É restaurar, de fato, uma cultura que prega a verdade, pastor. A clareza, a comunicação. Exato. Então, em um ambiente onde a verdade não reina, não vai para frente. Então,
o seu ambiente que você lidera precisa restaurar a verdade, precisa trabalhar com a verdade em primeiro lugar. Quarto ponto, assuma a responsabilidade pelos feridos e pelos perdidos. O que é isso? Assuma a responsabilidade por aqueles liderados que se sentem perdidos, que se sentem feridos, pastor. Aquele liderado que precisa ser trabalhado, eventualmente até no seu emocional. Não falando só técnico, né? Aquele liderado que precisa de desenvolver uma habilidade técnica, Sim. precisa desenvolver um conhecimento, mas também aquele que se sente emocionalmente perdido, emocionalmente ferido. O pastor já falou aqui uma referência bíblica anteriormente, que o líder precisa conhecer as suas ovelhas. Né? Então, esse é o ponto. Conhecer de fato as suas ovelhas, não só na parte técnica, mas também na parte emocional. E quinto, não seja Eli. Trate o que você já sabe, né, pastor? Muito bom. Essa foi a referência aí da história de Eli que tanto nos ensinou. Então não seja Eli. Né? Trate o que você já sabe. Trabalhe dessa forma. Evite esse comportamento que Eli teve, que arruinou toda a equipe, não é mesmo, pastor? Muito bom comentário que o senhor colocou ali, né? Se tem algo errado no time e você está empurrando, isso volta maior. É a famosa vira uma bola de neve. Exatamente. Né? Você acha que não vai dar problema? Depois eu resolvo. É a questão da permissividade. Não, quando der tempo eu resolvo, vai empurrando. Às vezes não resolve por falta de vontade, falta de coragem, ou às vezes não tem moral para cobrar porque já dá um mau exemplo, né? E aquilo volta realmente, né? Como uma bola de fogo, uma bola de neve muito pior. O senhor até botou, o amor bíblico tem limite. Isso. Né? Era o que eu ia comentar agora, né? Pode falar então, não quero roubar a palavra do senhor. Isso. Pode falar. Fica à vontade. O amor bíblico tem limite também. Tem. É a questão Verdade. da permissividade que a gente comentou. Então, o amor bíblico, ele tem limite. A história de Eli nos ensina muito sobre isso também. Tá? Mas perfeito, pastor. Muito amor adoece. Exatamente. Quando é muito amor, quando é muita aceitação, adoece. Né? Então isso é muito bom, muito bom pontuar isso, muito legal. Sim. Então, você que nos acompanhou até aqui, esses são os 5 pontos que nós temos como aplicação prática para a sua vida. E esses 5 pontos, pastor, nós vamos trabalhar no decorrer dessa semana, que vai ser uma semana abençoada. Amém. Que isso aqui nós vamos compartilhar com você lá no nosso canal do Instagram. Se você ainda não é inscrito lá no Instagram, corre lá, o Líder Raro, se inscreve também no nosso Instagram, acompanhe o nosso conteúdo lá. E também no nosso canal do WhatsApp. Nós colocamos a aplicação prática lá no nosso canal do WhatsApp. E lógico também os nossos desafios diários, pastor. Temos desafios diários e desafios semanais. E essa semana nós vamos trabalhar dentro desses 5 tópicos que eu coloquei aqui como aplicação prática para a sua vida. Amém. Muito Perfeito? bom. Dito isso, então, pastor, nós seguimos agora para o nosso momento oração, onde nós vamos orar pela sua vida, orar pela sua liderança e também abençoar os seus projetos, abençoar o seu negócio, enfim, abençoar a sua liderança. Amém. No vídeo em que nós falamos sobre o liderado insubordinado, nós trouxemos aqui um princípio muito importante que a Bíblia ensina, que é sobre o respeitar as autoridades, né? Porque não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. E até frisamos aqui, né? Até que ponto eu devo obedecer à autoridade que está sobre a minha vida? A partir do momento que algo que ela te direciona começa a ferir o que você tem como princípio, que é te levar para um caminho de erro, a Bíblia te dá respaldo para você não obedecer. Não porque você é um rebelde, não. Talvez você vai ser tratado desse modo, mas não porque você é um rebelde, mas porque aquilo já está saindo daquilo que você tem como princípio. Mas de igual modo também, líder que está nos acompanhando, a Bíblia também nos instrui a liderar como o próprio Senhor Jesus liderou e ainda lidera a igreja dele, com mansidão, com firmeza, com amor, não como um dominador. A Bíblia fala, né, que os pastores não podem dominar sobre o rebanho com ganância, como dominadores, não, mas eles devem ser exemplos de humildade. Né? Então, há exemplo para as duas pontas, para o liderado, respeitar a autoridade, e também para o líder, respeitar
os seus liderados, né? Para que ambos possam viver bem, crescer em unidade, crescer na mesma direção, amadurecer juntos, né? Então, eu acho muito válido pontuar isso. E vamos aí, né? Então, para mais um momento de oração, graças a Deus. Você que está em casa, nos acompanhe. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, que é a bússola para a nossa vida. Obrigado pelas tuas orientações, obrigado pelos conselhos do Senhor que são eternos, Pai. A tua palavra nos mostra que quando andamos pelo conselho do Senhor não há tropeço, não há trevas que venham nos derrubar. Que o Senhor venha abençoar estes que até aqui nos acompanharam. Que o Senhor venha dar sabedoria, direcionamento, discernimento, para que seja colocado em prática esse conteúdo que aqui foi apresentado. Obrigado, meu Deus, por esse projeto, obrigado por esse espaço, obrigado pelas nossas vidas e que a cada dia possamos aprender com o Senhor, que é o nosso maior exemplo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Fica aqui então o nosso vídeo e novamente, se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, compartilhe esse vídeo com um líder que precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos no próximo episódio.